Na sexta-feira passada, a New York Times lançou a lista com os 100 melhores filmes do século XXI. E no episódio de hoje nós falaremos sobre 2 desses filmes. Meu nome agora é Zé Pequeno. Sejam muito bem-vindos ao Rebobina. E sim, no episódio de hoje nós vamos falar sobre 2 dos filmes ali da lista do New York Times. Nós vamos falar do primeiro lugar, mas só lá no segundo bloco, porque o 15º lugar para nós tem muito mais relevância. Porque é um filme super brasileiro, que é o Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles, um filmão lançado em 2002. Que é um filme que, se você não assistiu, você precisa assistir. Precisa. É muito difícil, na verdade, encontrar alguém que não assistiu, né? Sim, é um filme clássico brasileiro, né? Bem clássico, na verdade. É igual Tropa de Elite, né? É difícil de achar. É, exatamente. É porque, assim, Cidade de Deus, ele é um filme que ele tem uma temática muito pesada. Ele não é para todo tipo de público. Porque ele vai falar ali sobre a realidade de uma comunidade do Rio de Janeiro, chamada Cidade de Deus, né? Que ela iniciou ali como um projeto habitacional, né? Do governo. E acabou vindo muitas pessoas e acabou ali virando uma comunidade bem grande, onde o crime estava instalado, a violência, o tráfico de drogas, e mostra muito a realidade desse filme. E existem muitos pontos nele que fazem ele ser um filme excepcional. E a gente vai falar sobre alguns desses pontos, né? Acho que o primeiro ponto que faz desse filme ser um ótimo filme, ele é a questão da temática. A temática dele é uma temática forte e quando ele foi lançado lá em 2002, ele foi um choque mundial, um choque. As pessoas ficaram em choque com tamanha violência. Inclusive, uma curiosidade, Anne, é que ele não foi cotado para o Oscar. Por quê? Porque durante a exibição do filme para a academia, muitas pessoas se levantaram e se retiraram porque consideraram o filme exagerado, fora da realidade. Como se não existisse, né? Como se aquilo não existisse. E é claro que nós, como brasileiros, sabemos que isso é uma realidade dentro de muitas comunidades brasileiras e que, além disso, né, existem muitos lugares no Brasil que a gente não tem noção da realidade social que as pessoas vivem. É que é um outro mundo, né, pra eles ali. Então a gente fica na nossa bolha e a gente não sabe realmente o que acontece. Até pra gente, quando vê esses filmes, né, que falam sobre isso, dá aquele choque de tipo, putz, cara, tipo, eu tô aqui e eu não tenho nem noção, né, de como que é realmente. Então, é bem tenso, eu diria, o filme. É bom, né, é muito bom, realmente, pelo do que ele trata e como ele mostra, porque a cinematografia do filme inteiro, na fotografia e tudo, o roteiro é muito bem feito. Bom. Todas as cenas, tanto em questão de transição de cena pra outra, o jeito que é contado. As transições são lindas. É tudo muito bem pensado e, tipo, faz a gente se emocionar vendo, né? Tipo, fica tipo, putz, cara. Eu acho que ele é o tipo de filme que ele te dá aquele soco no estômago, né? Exatamente. Eu acho que a gente tá dentro de uma caixa, a gente tá dentro de uma bolha, como você falou. Nós estamos dentro de uma bolha e nós não conhecemos a realidade verdadeira do nosso país. A gente conhece o lado bonito, ainda mais nós, que querendo ou não, os sulistas, a gente tem uma outra realidade aqui. Sim. Na cidade que a gente vive, a gente tem uma outra realidade, que não é a realidade de uma cidade grande como o Rio de Janeiro. Com certeza. É uma realidade muito diferente. Então nós estamos sim numa bolha. Assim como muitas das pessoas que assistiram o filme pela primeira vez. Por isso que ele causou um choque tão grande. Esse é um filme que eu assisti, que foi muito difícil assistir, porque ele é muito pesado, a temática dele é muito difícil. Tem algumas cenas ali que são tensas de assistir, né? São doloridas, são doloridas de assistir, gente, porque realmente é uma realidade muito, muito severa. Falando sobre a questão dessa parte tão violenta, algumas cenas chamam muita atenção, né? Até eu tava falando, né, nos bastidores com a Anne, que tem uma cena que pra mim foi muito difícil, que eu levei dias pensando naquela cena. A primeira vez que eu assisti o filme, que agora eu reassisti, mas que foi a cena, né, onde eles pegam uma criança, ele tem mais ou menos 6, assim, acho que deve ter o quê, uns 6, 7 anos, aquele menino. E eles querem dar uma lição, né? Só que ele acabou roubando, se não me engano. Isso, né? Exatamente. Um grupo lá de crianças roubaram e dentro da comunidade tem essa regra, né? Que você pode roubar fora, mas não dentro da comunidade. Se não me engano, também tava chamando muita atenção, né? Essa questão de roubo ali dentro da comunidade, questão de chamar a polícia, como ele era meio, né?
Então, eles queriam realmente ensinar a lição pra criança, queriam né? ensinar Como uma você lição falou. de uma maneira horrorosa, né? Porque ele pega uma arma e ele fala pro menino, você quer levar um tiro na mão ou no pé? E aí, quando ele dá... Gente, pra mim aquilo ali foi muito chocante. Eu fiquei dias pensando naquela cena. E agora, quando eu revi o filme, até depois eu fui a gente foi pesquisar, né? E viu até a forma como essa cena foi gravada, já dá assim, até a gente faz, assim, nos faz ter uma outra percepção, né? Olhar por uma outra perspectiva. Mas, assim, a direção dele foi muito boa, né? E uma curiosidade também que a gente pesquisou e viu que, na verdade, quando eles foram cotar os atores, né? Eles falaram até com a criança que na hora dessa cena, porque eles não são treinados, né? São pessoas realmente que vivem na Cidade de Deus, que teve toda... Uma curiosidade muito legal, na verdade, né? Então teve toda a seleção das pessoas que vão atuar feita dentro da comunidade, então as pessoas realmente não tinham aquele estudo, aquele negócio Eles de não saber eram atuar, atores, né? Não eram atores. Exatamente. Então, isso é muito legal de saber quando vai assistir, porque realmente eles estão ali contando a realidade deles, né? Não é uma coisa forçada nem nada. Por isso que ficou tão real, né? Que a gente vê e fica, tipo, bem abalado, né, assistindo. E nessa cena em específico do garotinho ali, que ele roubou, ele levou o tiro, a Fátima, né, que ela faz a preparação do elenco, ela até falou pro garotinho assim, tipo, lembre de qual que foi a maior dor que você já teve na tua vida. E ele falou que era dor de dente, então ele tava chorando na hora, atuando, lembrando da dor de dente dele. É muito fofinho, né, quando vai pra ver esses bastidores, assim, como aconteceu, como que eles se relacionaram com os atores também ali, né. Isso, foi surreal, né? A forma como eles dirigiram esse filme também foi fora da curva, muito bem feito. E realmente é isso, né? Como eles não eram, a maioria não era ator mesmo, eles fizeram a seleção dentro da própria comunidade e era aquilo que eles viviam, né? Então, para eles, a atuação foi de uma forma mais até real, né? Foi bem próxima ao que eles viviam. E aí a gente tem também a parte técnica, que é excepcional. Como eles fizeram a realização das cenas, as transições, para mim é uma das coisas que mais me chama a atenção nesse filme. Transições muito bonitas, muito bem feitas, e para mim uma das mais... Tem várias, na verdade, mas uma que me chama muito a atenção é a da Kombi, né? Porque durante o filme ali, ele não é um filme feito assim, numa linha do tempo, né, do início ao fim. Não, ele vai voltar entre ali a época atual, né, que eles estão vivendo, e os anos 60. Sim. Então a gente vai ter essa transição no meio do filme. Exatamente, ele vai indo e voltando, indo e voltando. E durante essas idas e voltas tem muitas transições muito bonitas. Uma das que eu gosto é da Kombi, que a gente tem uma transição da Kombi ali dos anos 60 passando para os dias atuais, que ficou muito bem feita, muito bonita. Essa mudança de coloração ali ficou muito legal, da coloração da cena. E também uma das cenas que me chama muita atenção é ali a inicial, que eu até estava comentando com você, que é do Buscapé, quando ele tá no meio. Ali ele tá entre a polícia e entre a galera da comunidade toda armada, ele tá no meio. E aí eles fazem uma transição ali, rodando a câmera em volta do ator, muito bem feita. Então, assim, são essas transições, tem outras transições, mas que deixaram esse filme muito bem estruturado. Então, ele não é só muito bom de roteiro, não é só uma narrativa muito forte e muito boa, como também a questão técnica é muito precisa. E tanto nessa cena que você comentou, tem a questão da galinha também, da galinha correndo, que eles amarraram o É bem nessa cena mesmo. E daí tiveram que sair correndo junto com a galinha, assustando ela pra pegar. É bem legal de parar de pensar. E também tem muita música boa, né? Tem a música do Cartola, que é aquela Preciso Me Encontrar, que pega muito essa música. Sim. A trilha sonora é também, assim, tudo fecha de uma forma muito coesa. Por isso que esse filme, ele foi o único filme brasileiro que está nessa lista e foi uma excelente escolha, porque realmente é um filme muito bom. E eu acho, assim, que o maior objetivo dele é nos fazer refletir como sociedade, né? Sim. Eu acho que como, assim, o que você falou ali no começo, Anne, é muito pontual. Nós estamos numa bolha e nós olhamos muito para a realidade que está à nossa volta, mas existem realidades brasileiras que são ali, que são como a desse filme, que são realidades tristes, realidades pobres, de muita violência que nós às vezes não fazemos nem ideia, né? E por isso a sétima arte está aí, para abrir os nossos olhos e também ter essa função social maravilhosa. E agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com o filme que está em primeiro lugar dessa lista. Até mais.
Voltamos do nosso intervalo com um filme que ficou em primeiro lugar nessa lista do New York Times, que é um filme que realmente também, assim como Cidade de Deus, é um filme muito impactante, que é o filme Parasita. Que inclusive ganhou o Oscar em 2020 de melhor filme. O que já foi um evento histórico. Foi uma pancada. Foi uma pancada. Porque o que acontece? A gente sabe que o Oscar, né, ele é um evento, ele é um prêmio norte-americano ali, né? E é claro que eles querem dar o prêmio para os filmes realizados em Hollywood. A gente sabe que é isso que acontece. É isso que acontece, todo mundo né? sabe. Então, um filme estrangeiro que ganha como melhor filme e não como melhor filme estrangeiro é histórico, falando de Oscar. A gente sabe que o Oscar hoje, né? Muitas decepções do Oscar, né? Então a gente não tá nem levando muito em consideração. E um exemplo é Cidade de Deus, que não ganhou nenhum Oscar, mas é um filmaço. Não tem nem o que falar. Mas o filme Parasita, né, ele foi um filme que ganhou o Oscar como melhor filme aí, passando por cima de outros filmes também muito bons, que são filmes hollywoodianos. E é um filme também fora da caixa, que nos faz refletir, que nos faz olhar a vida com outros olhos, né? É, aquela mesma pegada, né? Tipo, a gente tá na bolha, né? Na nossa Exatamente. bolha. Então, quando a gente vê esses filmes assim, que tratam mais uma questão social, tanto no social e econômico ali, de questão de pessoas mais ricas e mais pobres, a gente fica com aquela pegada, tipo, né, que bate mais forte na gente quando a gente vê a realidade, né? Que eles tentam demonstrar nos filmes, né? Tanto que no Parasita ele tem ele é meio comédia também, meio suspense, meio terror um pouco, ele é meio misturado, né? Eu acho ele um filme bem misturadão. Mas eu acho ele Sim, muito ele bom. tem ali uma mistura que ele vai te levando, ele começa bem leve. E daí tem uma parte que é meio engraçada, que você fica, tipo... eu acho que é um humor um pouco ácido e ele vai te levando para um negócio mais ali no final. Ele é um filme difícil de você engolir, né? O negócio você fica, meu Deus do céu. Eu acho que assistindo até pela primeira vez você fica meio perdido, assim. Se você for assistir uma segunda, você começa a entender mais certo, assim, sem levar aquela pancada de assistir um filme assim, né? Mas a primeira vez que você assiste também é legal, porque você leva um susto, né? Você tem ali Nossa, é um filme muito bom. Ele é um filme dirigido por Bong Joon-ho, nome difícil de falar, né? Ele é um filme coreano, né? Filme coreano, que ele vai mostrar a realidade de uma família, né? Uma família muito pobre, e isso ele é mostrado em todo... O filme todo ele vai mostrar muito essa diferença das classes. Sim. Nós temos a classe social alta, que mora nos lugares altos, então toda vez que tá indo para uma classe social alta, ele vai estar acima. E nós temos a classe social pobre, que é a classe social da família ali, que são os personagens principais. E eles não moram só abaixo, eles moram abaixo da rua, do nível da rua. Então mostra o quanto eles estão abaixo ali na questão social. Exatamente. E daí tem também, eles representam isso de várias maneiras. Por exemplo, tem uma cena muito específica que o personagem principal, ele dirige o carro da mulher, né? Da mulher que é rica. E ela fala que o tempo tá muito bom porque choveu. Mas pra ele não foi bom essa chuva, essa inundou a casa dele. Então, tipo, você vê a questão social também a partir daí, quando uma coisa tão simples, né, pra ela, acabou com a vida do cara naquele dia, então... E não foi só pra ele, foi pra muitas pessoas. Para muitas pessoas aí mostra essa questão da... exatamente. Mostra essa questão da individualidade, do como nós não nos importamos muito com o outro, com a pessoa que está numa maior dificuldade, ou essa questão mesmo social de eu tô aqui, você tá aí, cada um tá no seu quadrado. Eu acho essa pegada da questão técnica do diretor querer representar com coisas pequenas, digamos assim, tipo a questão da chuva, né? A questão também das escadas, que sempre quando eles estão indo pra casa das pessoas ricas, eles têm que subir rua, ou subir escada, e quando eles estão voltando pra casa deles, eles têm que descer, sempre descendo. Então, tipo, a questão da pessoa se sentir inferior à outra, né? Sempre, tipo, ou quando eles estão subindo, eles estão atrás da pessoa rica e tal. Então, tipo, tem todas essas questões bem sutis que você vai se ligando ali assistindo, né? Você vai vendo, tipo, vai se tocando, assim. Uma coisa bem legal. Esse filme também ele vai retratar então essa família, que é uma família pobre, né, muito pobre, eles já moram ali abaixo do nível da rua, é realmente uma casa bem pequena, eles têm vários problemas ali relacionados ao lugar onde eles moram. E eles não têm emprego, basicamente eles fazem bicos para sobreviver, né? Aqueles trabalhinhos simples, fechando uma caixa de pizza, mas eles não têm um emprego fixo. Né? São os freela.
Os nossos frilos. Que são... Então, assim, eles estão ali sempre fazendo um trabalho ou outro, mas nenhum deles tem um trabalho fixo. Até que um dos filhos consegue um trabalho fixo na casa de uma família, né? Professor de inglês. Como professor de língua inglesa. Então ele tá lá ensinando e quando ele entra dentro da casa, ele vê uma oportunidade. E ele consegue colocar, eles vão conseguindo colocar toda a família dentro da casa para trabalhar. E aí você vê bem a questão do nome do filme. A questão de você... parasitar, de você sugar tudo que você pode. Então eles entram lá e eles começam a sugar tudo aquilo que eles podem. Só que em contrapartida, você também vê uma família rica também sugando deles de certa forma, né? Então assim, você vê, pô, quem que parasita quem, entendeu? Então, assim, tudo isso, esse cineasta, eles colocam de uma forma para nos fazer pensar, né? Sobre quem está acima, quem está abaixo, e o fato de que sempre quem está acima, de alguma forma, ele vai tirar uma vantagem de quem está abaixo. Porque em algumas partes do filme, você vai ver essa família que sempre está abaixo, estando acima de outras pessoas. E nesse momento você vê também que eles não têm piedade, mas que eles também subjugam quem está abaixo deles. Exatamente isso que eu ia comentar também. Cada vez que essa família vai crescendo também, a família mais pobre, eles também vão diminuindo os outros que estão abaixo deles. Então é mais questão também de humanidade, né? Ele mostra como tipo, a humanidade tá, digamos, podre. Né? Estragada, Cada um tá, tipo, se aproveitando do outro. Isso me faz até pensar, assim, no sentido de que, será que a nossa humanidade está estragada ou será que ela sempre esteve? Sempre foi assim. Sempre foi, porque assim, se você... Até uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é interessante nos filmes pós-apocalípticos, né? Que o que acontece? Quando o filme pós-apocalíptico acabou tudo, não tem mais nada. Não tem política, não tem governo, não tem polícia, não tem nada. Então é só a lei da sobrevivência. E toda vez que a lei da sobrevivência, ela exige o que das pessoas? Essa questão de eu preciso sobreviver, ninguém pensa mais em ninguém, é só sobrevivência. Então eu não me importo mais com o outro. Se eu precisar matar, eu mato. Se eu precisar passar por cima, eu passo. E é a mesma, eu vejo nesse filme, o Parasita, essa mesma sensação. É quase que a lei da sobrevivência. O que eu precisar fazer para estar acima, para conseguir algo melhor, eu vou fazer, meio que sem se importar com... Então será que, eu pelo menos reflito dessa forma, será que nós estamos estragados? Será que sempre estivemos? E se fôssemos nós no lugar, porque tem até uma cena numa fala da mãe que ela fala, não, se eu estivesse no lugar da minha chefe, eu seria diferente, eu seria feliz, eu seria mais legal, porque... Mas será que de fato seria? Né? Provavelmente não. Com certeza não. Eu acho que é isso que o filme até ele mostra bem claramente. E até a questão dos insetos, né, que sempre aparecem. Sim, sempre tem uma... igual como eu falei, é bem sutil, né? Todos os detalhes que eles envolvem essa questão toda social e questão de parasitar, é tudo muito sutil, assim, que você vai percebendo, assim. Exatamente. Tem uma cena bem específica também, que eu queria comentar, quando eles estão escondidos embaixo da mesa. Lembra dessa cena? Ah, sim. Cara, essa cena, ela pra mim, ela ficou tão clara, porque pareciam mesmo insetos, né, embaixo da mesa. Sim. Tipo assim, escondidos, assim. Se você não assistiu, assista que você vai entender do que eu tô falando. Mas é muito forte, né, Anny? Mas vale muito a pena assistir esses dois filmes e todos os outros filmes também. Exatamente. Esses filmes são muito bons. Se você não assistiu, assista, que você vai gostar. Dá uma conferida também na lista, pra ver o que vocês acham da lista que saiu. Se vocês concordam. E marquem aí que filmes da lista você gostaria que nós comentássemos nos próximos episódios. Mas assista esse filme, reflita, até porque são filmes importantes socialmente pra você assistir, pra você sair um pouco... Pra você pensar Pra você pensar, sair dessa bolha, dessa caixa. E, infelizmente, o nosso programinha está chegando ao fim. Quer dar tchau, Anny? Tchau, povo. Assista os filmes. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Meu nome não é Zé Pequeno mais. Não é. Voltou a ser Anny. Tchau, galera. Até mais.